My message is for those who worry Minha about mensagem é para aqueles que se preocupam com seu testemunho, porque não tiveram experiências espirituais arrebatadoras. Espero proporcionar um pouco de confirmação e paz. A restauração do Evangelho de Jesus Cristo começou com uma explosão de luz e verdade. Um jovem rapaz do norte do estado de Nova York, com o nome bem comum de Joseph Smith, entra em um bosque para orar. Ele está preocupado com sua alma e com sua posição diante de Deus. Ele procura o perdão de seus pecados e está confuso sobre a qual igreja deve se filiar. Ele precisa de entendimento e paz. Ele precisa de luz e conhecimento. Quando Joseph se ajoelha para orar e oferecer a Deus os desejos de seu coração, uma densa escuridão o envolve. Algo maligno, opressivo e muito real tenta detê-lo. Tenta travar a sua língua para que não possa falar. As forças das trevas ficam tão intensas que Joseph pensa que vai morrer. Mas ele usa todas as forças para clamar a Deus que o livre do poder deste inimigo que o subjuga. E então, no momento exato em que está prestes a sucumbir ao desespero e se abandonar à destruição, quando ele não sabe se pode suportar mais, um esplendor glorioso enche o bosque, dissipando a escuridão e o inimigo de sua alma. Um pilar de luz, mais brilhante que o sol, desce gradualmente sobre ele. Um personagem aparece, e depois outro. Seu esplendor e glória desafiam qualquer descrição. O primeiro, nosso Pai Celestial, chama seu nome, apontando para o outro. Joseph, este é meu filho amado. Ouve-o. E com essa grandiosa explosão de luz e verdade, a restauração teve início. Uma verdadeira enxurrada de revelações e bênçãos divinas se seguiu. Novas escrituras, autoridade do sacerdócio restaurada, apóstolos e profetas, ordenanças e convênios, e o restabelecimento da igreja verdadeira e viva do Senhor, que um dia encherá a terra com a luz e o testemunho de Jesus Cristo e de seu evangelho restaurado. Tudo isso, e muito mais, começou com a oração desesperada de um menino e um pilar de luz. Nós também temos nossas próprias necessidades desesperadas. Necessitamos igualmente de liberdade da confusão espiritual e das trevas do mundo. Nós também precisamos saber por nós mesmos. Essa é uma das razões pelas quais o presidente Russell M. Nelson nos convidou a mergulhar na gloriosa luz da restauração. Uma das grandes verdades da restauração é que os céus estão abertos e que nós também podemos receber luz e conhecimento do alto. Testifico que isso é verdade. Porém, devemos ter cuidado com a armadilha espiritual. Às vezes, os membros fiéis da igreja ficam desanimados e até se afastam, porque não tiveram experiências espirituais arrebatadoras, porque não viram o seu próprio pilar de luz. O presidente Spencer W. Kimball advertiu: por sempre esperarem manifestações espetaculares, algumas pessoas não estão atentas o bastante ao fluxo constante de comunicações reveladas. O presidente Joseph F. Smith relembrou: o Senhor não me revelou maravilhas quando eu era jovem, mas mostrou-me a verdade, linha por linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Este é o padrão típico do Senhor, irmãos e irmãs. Em vez de nos enviar um pilar de luz, o Senhor nos envia um raio de luz, e depois outro e outro. Esses raios de luz estão continuamente sendo derramados sobre nós. As Escrituras ensinam que Jesus Cristo é a luz e a vida do mundo, que seu Espírito dá luz a todo homem e mulher que vem ao mundo, e que sua luz enche a imensidade do espaço, dando vida a todas as coisas. A luz de Cristo está literalmente ao nosso redor. Se recebemos o dom do Espírito Santo e estamos nos esforçando para exercer fé, para nos arrepender e honrar nossos convênios, então seremos dignos de receber esses raios divinos constantemente. Na frase memorável do elder David A. Bednar, estamos vivendo em revelação. No entanto, cada um de nós é diferente. Não existem duas pessoas que vivenciem a luz e a verdade de Deus exatamente da mesma maneira. Reserve um tempo para refletir sobre como vocês sentem a luz e o Espírito do Senhor. Vocês podem ter sentido essas explosões de luz e testemunho como paz dada à sua mente
quanto a um assunto que os preocupava, ou como uma impressão, uma voz mansa e delicada que se fixou em sua mente e em seu coração e os estimulou a fazer algo bom, como ajudar alguém. Talvez vocês tenham participado de uma aula na igreja ou de um acampamento dos jovens e tenham sentido um forte desejo de seguir a Jesus Cristo e permanecer fiéis. Ou quem sabe vocês tenham se levantado e compartilhado um testemunho que esperavam que fosse verdadeiro e depois sentiram que era. Ou talvez tenham orado e sentido uma alegre confirmação de que Deus os ama. Vocês podem ter ouvido alguém prestar testemunho de Jesus Cristo e isso tocou seu coração e os deixou repletos de esperança. Talvez vocês tenham lido o livro de Mórmon e um versículo tenha tocado sua alma, como se Deus tivesse colocado aquelas palavras ali só para vocês. Vocês podem ter sentido o amor de Deus pelas pessoas ao servi-las. Ou pode ser que tenham dificuldades para sentir o Espírito, devido à depressão ou ansiedade, mas têm o dom de olhar para o passado e reconhecer as ternas misericórdias do Senhor. O que quero dizer é que existem muitas maneiras de receber os raios celestiais do testemunho. Essas são apenas algumas delas. Podem não ser grandiosas, mas todas elas formam partes do nosso testemunho. Irmãos e irmãs, eu não vi um pilar de luz. Mas como vocês, vivenciei muitos raios divinos. Ao longo dos anos, tentei valorizar essas experiências. Acho que, ao fazê-lo, reconheço e lembro mais ainda deles. Gostaria de compartilhar alguns exemplos de minha própria vida. Podem não ser muito impressionantes para algumas pessoas, mas são preciosos para mim. Lembro-me de estar um pouco irreverente em um batismo. Quando a reunião estava prestes a começar, senti o Espírito me impelir a me sentar e ficar em reverência. Sentei-me e, durante o resto da reunião, fiquei quieto. Antes de minha missão, eu tinha medo de que meu testemunho não fosse forte o suficiente. Eu me lembro de estudar e orar, desesperada, para receber o testemunho mais seguro de Jesus Cristo. Então, um dia, ao implorar ao Pai Celestial, senti uma poderosa sensação de luz e calor. E eu simplesmente soube. Lembro-me de acordar uma noite com um sentimento de inteligência pura, me dizendo que eu seria chamado para servir no Quórum de Elders. 2 semanas depois, fui chamado. Em quórum de uma conferência geral, em que um membro do Quórum dos 12 Apóstolos proferiu exatamente as palavras que eu havia dito a um amigo que esperava ouvir na conferência. Certa vez, centenas de irmãos e eu nos ajoelhamos em oração por um amigo querido que, após uma parada cardíaca, estava inconsciente, respirando por aparelhos em um hospital pequeno e distante. Enquanto estávamos unidos em oração por sua vida, ele acordou e retirou os aparelhos de sua garganta. Hoje, ele serve como presidente de estaca. Em outra ocasião, acordei com um forte sentimento espiritual após um sonho muito real com um querido amigo e mentor que havia falecido muito cedo e que deixara um enorme vazio em minha vida. Ele estava sorrindo e feliz. Eu sabia que ele estava bem. Esses são alguns de meus raios. Vocês tiveram suas próprias experiências, suas próprias explosões de testemunho repletas de luz. À medida que reconhecemos, lembramos e reunimos todos esses raios, algo maravilhoso começa a acontecer. Luz se apega à luz. A verdade abraça a verdade. A realidade e o poder de um raio de testemunho reforçam e se unem a outro, e a mais outro e outro. Linha sobre linha, preceito sobre preceito, um raio aqui e um raio ali. Um momento espiritual pequeno e precioso de cada vez faz crescer dentro de nós um núcleo de experiências espirituais cheias de luz. Talvez nenhum raio seja suficientemente forte para constituir um testemunho completo, mas vários raios juntos podem se tornar uma luz que a escuridão da dúvida não consegue superar. Então isso não é real? Há uma pergunta. Digo-vos que sim, porque é luz. O Senhor nos ensina, aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz.
E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Irmãos e irmãs, com o tempo e por meio de grande esforço, nós também podemos ter nosso próprio pilar de luz. Um raio de cada vez. E no meio desse pilar, também encontraremos um amoroso Pai Celestial, chamando-nos pelo nome, direcionando nossa atenção ao nosso Salvador Jesus Cristo e nos convidando, ouve-o. Presto meu testemunho de que Jesus Cristo, de que Ele é a luz e a vida do mundo inteiro, do seu mundo pessoal e do meu. Testifico que Ele é o Filho verdadeiro e vivo do Deus verdadeiro e vivo, e que Ele está à frente dessa igreja verdadeira e viva. Que possamos reconhecer e receber sua gloriosa luz, e então escolher a Ele em vez das trevas do mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.